Se existe um conceito que as pessoas já estudaram, mas nunca compreenderam direito, é o conceito da crase. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os pontos iniciais e o que é aquilo que você tem que entender da base. O que é exatamente esse ponto gramatical que nem é tão complicado assim, mas as pessoas costumam não entender. Isso vai servir para você tanto no seu curso aí relacionado à parte de português, quanto à parte relacionada à gramática que você fizer aí no seu concurso, porque eles cobram isso tanto na parte gramatical quanto na parte de ler o seu texto, pois geralmente os alunos não acertam a famigerada crase. Olá pessoal, você está no curso de português do professor Gleison Versosa e bora para a tela aqui que eu vou mostrar para vocês hoje o conceito de crase. Então, para você entender o que é a crase, crase nada mais é do que uma palavra que em grego significa fusão. Então, todas as vezes que você pensar em crase, você tem que notar aquele exemplo que eu estou mostrando para vocês ali, ó. O A mais O significa ao. Um A mais um A significa A com esse acentinho para a esquerda, que é o acento indicador de crase. Logo, quando a gente fala crase, o que a gente está querendo dizer é, nessa palavra existem duas letras, que ali no caso são duas letras As. O seu equivalente masculino seria o ao. Então, a crase, o feminino, seria dois As juntos. Mas como a gente não fala vou à escola, por exemplo, se a gente falasse assim, a gente nem precisava de estudar, a gente fala o anormal, então é necessário a gente entender como nós vamos fazer para conseguir descobrir se ele é ou não uma crase. Então, crase nada mais é do que a união de duas letras As, ou seja, uma fusão aí de duas letras As. No entanto, com funções diferentes. Uma letra A vai ser um artigo e a outra letra A quase sempre vai ser uma preposição. Então, quando você diz vou a, como está aparecendo no slide para vocês aí, esse a que está aparecendo, ele é a preposição equivalente ao verbo ir. Então, quando você usa o verbo ir, você necessita colocar um verbo, uma preposição a. Então, você diz vou, você não pode dizer vou casa, você precisa de um a. Então, esse A ele está conectado ao ir, tá? Por outro lado, quando a gente diz ali, vou à escola, esse segundo A seria o artigo, e o artigo já estaria conectado ao substantivo escola. Então, perceba, aconteceria aí um choque de dois As, e o choque desses dois As é exatamente quando acontece a crase. Então, perceba, vou à escola. Então, a gente tem ali a é a preposição que acompanha o verbo ir, e a gente tem o outro A, que é o substantivo que acompanha, que é o artigo que acompanha o substantivo escola. Então, a gente vai ter ali, vou a mais a escola, vou à escola. E ali você vê que o acento vai aparecer, porque ele vai estar justamente indicando a fusão desses dois As. Então, a fusão desses dois As, a gente coloca esse acento para a esquerda, que é um acento indicativo de crase. Entenderam? Então, a premissa básica é essa. Então, percebam o seguinte. Se a crase, vamos ver uma premissa básica, se a crase é a fusão de duas letras As, logo ela não pode aparecer diante de palavra masculina, você concorda comigo? Porque se para existir crase é necessário que você tenha duas letras As, então diante de uma palavra masculina isso não vai ocorrer, porque diante de palavra masculina, via de regra, você não coloca A. Então percebam nesse exemplo ali, ó, vou ao mar. Não tem jeito de você dizer vou amar. Não, você teria que dizer vou ao mar, porque o mar é uma palavra masculina e ele vai pedir um artigo masculino. Como ele vai pedir um artigo masculino, isso impede, impossibilita que você tenha uma crase diante de uma palavra masculina. Claro que tem exceções, e já já a gente vai ver quais são, mas via de regra, coloque isso na sua cabeça. Se a palavra é masculina, ela não pode ter crase, por definição, ok? Um detalhe importante, principalmente aí para quem estiver fazendo questões abertas dentro de concursos, é você ficar muito esperto, muito ligeiro com o lado que você coloca o acento. É muito comum aparecer, igual esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o estigma associado às doenças mentais. Olha como é que o sujeito ele colocou o acento virado para o lado direito. Esse é um detalhe importante, ó, o acento ele é para a esquerda. Via de regra, todos os acentos em língua portuguesa eles são para o lado direito. Porém, quando se trata de crase, não. Quando se trata de crase, o acento ele vai ser para o lado esquerdo. E o examinador, o cara que vai corrigir a sua redação, ele sabe que você vai errar isso. Então, quando você escrever o seu texto lá, apareceu uma crase, ele vai olhar com muito carinho.
porque ele sabe que os candidatos não sabem fazer isso, então ele tem certeza que o candidato vai errar. Foi lá, escreveu, coloca o acento bonitinho para o lado esquerdo, lembrando que não é para colocar ele em pé, então não coloca o acento em pé, tipo assim, não sei que lado que é, vou colocar em pé, não. Coloca bem certo, bem marcado para o lado esquerdo. Aqui no caso está do lado direito, obviamente a pessoa vai tomar erro ali gramatical, como a gente sabe nos concursos públicos. Se você vai ali e arruma um errinho desse daqui, você já vai perder tipo meio ponto. Então a gente não pode perder ponto em coisas fáceis, a gente tem que deixar para perder ponto nas coisas difíceis. Ó. Então qual que é o macete? Ó? Vamos voltar no nosso ponto. Se a gente está dizendo que a crase é a fusão de duas letras As, e que ela, por definição, vai acontecer sempre com uma palavra feminina, o macete vai ser exatamente o inverso. Você vai colocar uma palavra masculina. E se essa palavra masculina aparecer um ao, é porque ela vai ocorrer crase na feminina. Vamos ver aqui, ó. Vamos à praia. Ou vamos à praia com esse acento aqui. Ou seja, ocorre ou não ocorre crase? Vamos à praia ou vamos à praia com acento indicativo? Não dá para você saber a priori assim. Existem algumas regras que eu acho muito confusas, que eu acho melhor você não focar nelas, foque apenas no que funciona. Quando aparecer esse tipo de coisa, você vai vir na palavra praia, que é uma palavra feminina, e você vai trocá-la por uma palavra masculina. Você tira praia e coloca lago. Então, vamos ao lago. Então, note, se é vamos ao lago, perceba que apareceu o artigo o referente a lago. Isso significa que nessa frase aqui apareceria o artigo a referente à praia. Portanto, ali no caso seria a praia com o acento indicativo de crase. Então você vai trocar lá, ó, vamos à praia, troca-se por algo masculino, vamos ao lago. Logo a feminina terá crase. Porque se a gente sabe que na masculina apareceu um ao, então na feminina a gente vai ter que colocar o a com crase, porque se na masculina é ao, então na feminina também seriam com dois as. Concorda comigo? Portanto, se apareceu ali um ao com o lago, vai aparecer só um a ali com acento, obviamente, de crase na praia. Então vamos ver. Vi a garota ou vi a garota com crase? Vamos utilizar o mesmo princípio, a gente vem aqui e troca por uma masculina, vi o garoto. Perceba que nesse caso aqui não apareceu ao, você não diz vi ao garoto, você diz vi o garoto. Então se você viu o garoto, você trocou por uma masculina, ele ficou o, nesse caso não virou ao, foi apenas o. Logo, portanto, ali não vai ocorrer crase. Então ali nós vamos ter apenas vi a garota sem acento indicativo de crase na letra A. Porque não se transformou em vi ao garoto, se transformou em vi o garoto. Portanto, ele não pode ocorrer crase. Vamos fazer uma prática aqui rapidinha para ver se você entendeu mais ou menos o sistema. Se eu te digo essa frase aqui, ó, dirigiu-se a diretora, e eu te dou duas opções, uma com e uma sem acento. Qual delas que você colocaria? Não responda ainda, use o macete. Então, o macete você vai trocar por masculino. Quando você trocar por masculino, ó, dirigiu-se o diretor ou dirigiu-se ao diretor? Aí nessa hora você vai matutar aí. Você diz dirigiu-se o diretor ou dirigiu-se ao diretor? Então, obviamente, a gente sabe que ele é dirigiu-se ao diretor. Então, se é dirigiu-se ao diretor, o que vai acontecer com a palavra feminina? Ela vai ter aí, obviamente, uma crase. Porque se diretor nós temos ao, então diretora vai ter que ser o a com crase. Percebam que esse método indireto ele é um pouco trabalhoso, mas ele é melhor do que você ficar decorando N regras que são cheias de furo. Se você vai lá e substitui uma palavra feminina por uma masculina e apareceu um ao, isso significa que na feminina vai ter crase. Se ao invés de aparecer um ao, só apareceu a letra O, então significa que não haverá crase. Basta aplicar esse método indireto que a esmagadora maioria das palavras você vai ser capaz de resolver. Claro que tem casos que não é bem assim, tem casos que nós vamos ter que entrar em outra seara, mas na esmagadora maioria dos casos, isso daqui já é suficiente.